Ser enfermeiro, para mim, é ser uma profissional com competências técnicas, éticas, culturais e intelectuais. É saber exercer com excelência a nossa enfermagem, é saber fazer e pensar o meu fazer dentro das minhas atividades diárias, é saber exercer a enfermagem de uma forma autônoma e dentro da interdisciplinariedade. Ser enfermeira também é saber cuidar com excelência, olhar para o outro de uma forma mais humana e também dentro da enfermagem e dentro da nossa profissão do enfermeiro, é você se capacitar constantemente dentro da nossa área para exercer uma enfermagem com melhor qualidade e também visando a segurança do nosso paciente. Olá a todos! Ser enfermeira para mim nada mais é que aliar um conhecimento científico com uma prática humanizada. É oferecer segurança ao meu paciente. É tratar bem a um desconhecido como se fosse um membro da família. É amenizar o seu sofrimento. É passar horas ao seu lado, trabalhando e torcendo pela sua recuperação. Enfermeiro, antes de tudo, é ser humano. Estudar bastante e se dedicar ao próximo. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco. Mês de maio, mês da enfermagem, mês do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem. Neste mês de maio, todas as entrevistas do programa Saúde em Foco serão com enfermeiros, para que nós possamos valorizar cada vez mais essa classe tão importante, essa profissão tão bonita, essa paixão que é ser enfermeiro. Hoje, seguindo a nossa proposta, nós conversaremos com a Ana Carolina Dalla Vecchia, que é enfermeira de vigilância sanitária. Eu já vou pedir para você contar um pouquinho sobre o seu trabalho. Obrigado pela tua presença. Muito obrigada pelo convite, Emanuel. Boa noite a todos. O meu trabalho como enfermeira na vigilância sanitária da 5ª Regional de Saúde é um trabalho onde a gente faz ações mais educativas e ações de controle dentro dos serviços de saúde e dos demais setores que a vigilância sanitária trabalha. Qual é a relação do enfermeiro, especificamente, com a vigilância sanitária? Então, o enfermeiro, ele trabalha na vigilância sanitária na maioria das vezes, com os serviços de saúde. Né? Então, a nossa profissão está relacionada com a maioria dos serviços de saúde. Então, na vigilância sanitária, como ela faz o controle daquilo que traz risco à saúde da população, então nós temos a função de inspecionar, coordenar, educar, orientar os serviços de saúde. Então, a relação é muito grande, uma vez que nós temos diversos trabalhos dentro da saúde. Por exemplo, um enfermeiro ele trabalha num hospital, né? Ele é responsável por aquele setor, pelos protocolos, pelo processo de trabalho em si. E nós, da vigilância sanitária, nós vamos fiscalizar esse trabalho e quando o trabalho pode ser melhorado, a gente acaba fazendo uma atividade de orientação, de educação dentro desse serviço também. Vale a pena enfatizar que é uma relação de parceria, eu diria, né? Na maioria das vezes a gente é visto como um setor de cobrança, né? Mas nós tentamos hoje trabalhar em parceria. Por quê? A vigilância sanitária, uma proposta até do governo federal, do governo estadual, é a melhoria da qualidade dos serviços. Então, por isso, dessa questão de parceria, né? Porque a gente precisa que os serviços tenham uma boa gestão da qualidade, né? Então, eu só cobrar não é o eficiente, né? Não é o necessário. Então, a gente faz ações educativas, fazemos cursos, palestras, fóruns, para que a população e os serviços de saúde estejam participando e tenham conhecimento das mudanças, das legislações que existem, né, e que mudam constantemente porque nós estamos em evolução. Com certeza. Não sei se eu não vou ficar redundante nessa próxima pergunta, mas quais são as linhas de trabalho de um serviço de vigilância sanitária? Então, a vigilância sanitária ela trabalha com 3 linhas principais, que são produtos,
serviços e alimentos. Então, a vigilância sanitária, ela tem a função de trabalhar com tudo aquilo que pode vir a gerar risco para a saúde da população. E eu digo que ela está presente em tudo aquilo que a gente consome, utiliza, porque ela é responsável desde o alimento ser plantado, por exemplo, um milho, né, desde do plantio desse milho, com o uso do agrotóxico, né, com o uso do cultivo, a guarda desse cereal depois de colhido, né, até o consumo final dele, muitas vezes in natura ou enlatado. E depois do consumo final, se ele vier a gerar um surto alimentar, uma doença, nós já estamos lá dentro do hospital investigando essa ação. Então, a gente está envolvido em tudo aquilo que nós utilizamos, comemos, fazemos. É um serviço muito importante, mas que fica, muitas vezes, em segundo plano, né? Que as pessoas nem sabem tanto aquilo que a gente trabalha. Eu acho que a minha tendência, dando uma linha, não diferente, mas especificando a nossa conversa, é sempre pensar em hospital. Sim. Você falou de hospital e a participação da vigilância dentro do hospital, mas não só na assistência hospitalar. Qual é a relação que a vigilância sanitária tem com a segurança do paciente? Um assunto agora cada vez mais em foco. Então, assim, a vigilância sanitária ela veio por muito tempo trabalhando nas questões de fiscalização. E numa tendência mundial, né, os estudos da OMS, viu-se que muitos pacientes tinham danos à saúde dentro de um internamento, né, dentro de um serviço de saúde. E com isso, o custo do internamento, do tratamento, era muito alto. E também muitos levavam à morte. Muitos tratamentos acabavam, né, terminando em morte, e o que não é o esperado, né, num tratamento de saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, vendo isso, propôs a Aliança Mundial, né, de Segurança do Paciente, a fim de evitar e de organizar as questões relacionadas à segurança do paciente, evitando danos e riscos aos pacientes. Então, a vigilância sanitária, no Brasil, ela que é responsável, né, por instituir a lei, porque tem uma lei, uma RDC, que nós chamamos, né, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e também as questões do que deve ser feito com relação à segurança do paciente. Então, a vigilância sanitária vai, no primeiro momento, ela instituiu a lei, né, deu as diretrizes através dos protocolos, e hoje ela, junto com os hospitais e serviços, né, clínicas, postos de saúde, ela tem a função de fiscalizar e também de, quando tem uma dúvida, né, ela vai e auxilia esse serviço. O pai da medicina, Hipócrates, lá atrás, antes de Cristo ainda, em seus princípios hipocráticos, tem como primeiro princípio primum non nocere, primeiramente não causar dano. Agora, milhares, né, de anos depois, estamos nós aqui discutindo segurança do paciente. Mesmo. É um desafio. É um grande desafio, na verdade, porque nós lidamos com serviços, com pessoas, né? E além de que os nossos pacientes, na grande maioria das vezes, eles já estão debilitados, né? Ou estão com uma questão social, com uma questão psicológica agravante no seu tratamento. Então, se nós ainda não tivermos um serviço de qualidade e ainda causarmos dano para esse paciente, é muito triste, né, essa realidade. E é o que nós precisamos mudar. E aí, dentro dessa linha, nós temos alguns desafios. Temos. E agora que eu vou te pedir, desafio por desafio, um por um, para a gente conversar sobre eles. Tudo bem. Identificação do paciente. Então, identificação do paciente é um dos primeiros protocolos instituídos pela Anvisa, né? E eu acho que ele é o primeiro mesmo que deve ser instituído dentro de um serviço, e é um dos mais importantes.
porque a identificação do paciente, ela visa evitar erros relacionados à troca de paciente, troca de medicamento para esse paciente, a identificar o paciente a fazer o tratamento correto, a ir ao local correto, né? Porque muitas vezes o dano não é só você causar uma lesão especificamente no paciente, mas causar uma demora no tratamento ou levar o paciente a fazer um exame errado, né? Ou o tempo que ele leva para chegar nesse local de exame e ser reconhecido o erro, né? Então, não é só você causar um dano físico ao paciente, né? Então, eu acredito que a identificação do paciente é muito importante. Nós temos várias formas de fazer a identificação do paciente. O protocolo institui a pulseira de identificação e uma outra forma de identificação no leito do paciente. Lógico que se nós estivermos num serviço ambulatorial, nós não teremos leito. Entendi. Nós teremos uma outra forma de identificar, seja no prontuário, na pasta que acompanha o paciente, né? Mas a pulseira é um item fundamental. E dentro da pulseira nós temos que ter pelo menos 2 marcadores diferentes. Seja o nome do paciente o primeiro, e pode ser o nome da mãe, a data de nascimento, o número do prontuário, mas nós temos que ter 2 itens para identificar esse paciente. Porque acontece de termos muitos homônimos, Nomes né? iguais. Nomes iguais. Então, por exemplo, João temos muitos, né? Maria, e acaba que a gente, no atropelo do serviço, pode acontecer de trocar esses nomes. Então, o ideal é que todo serviço já esteja trabalhando com a identificação do paciente. E que a equipe faça a utilização disso. Só ter a disso. pulseira. Isso mesmo. Então, a outra parte, né, do protocolo é, além da utilização da pulseira, fazer a checagem a cada procedimento, a cada medicamento, né? Todas as ações que o paciente for sofrer dentro do estabelecimento de saúde, deve ser checada a sua identificação. Isso aí. Comunicação. Acho que é o mais difícil, né? Mas a comunicação, ela é fundamental. A Joint Commission, né, que é uma comissão internacional, ela coloca que a comunicação, ela reduz efetivamente o risco, né, de dano ao paciente, mas que ela é o mais difícil de ser realizado. E é, de fato, né? Mas uma comunicação efetiva, ela faz com que o serviço também aconteça de uma maneira mais adequada, né? Então, ela deve ocorrer adequadamente em trocas de plantões, ao realizar exames, ao passar relatórios médicos e, principalmente, ao se preencher prontuários. Porque nós temos, né, prontuários que são muito mal preenchidos por todos os membros da equipe, né? Sejam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, todos aqueles que fazem uso, né, do prontuário médico, muitas vezes omitem várias informações que são importantes e necessárias durante o tratamento. O prontuário deveria ser visto, na real, como documento, né? É um documento hospitalar? É um documento. É um documento hospitalar, é um documento, né, do serviço. E hoje a gente fala muito em judicialização, né, do sistema de saúde, onde muitos serviços e até mesmo profissionais, né, têm processos e que não conseguem responder adequadamente porque não tem a prova. E a prova seria esse documento, seria o prontuário. É isso aí. Vamos mudar a linha. Tá bom. Prescrição, uso e administração de medicamentos. Isso. Esse é um item muito importante, né? Ele tem vários fatores que são identificados dentro do protocolo, mas os principais deles são dose correta, via correta, né? Administração certa, horário correto, que influencia muito, né, na utilização de medicamentos, e também identificar medicamentos que são de uso
como que eu posso Controlado. dizer? Controlado, mas mais do que controlado. Muitas vezes eles não podem ficar disponíveis em qualquer local, né? Então, esses medicamentos, eles devem ser identificados de maneira diferente, com uma tarja vermelha, ficar em local diferente. E também nós temos, dentro desse protocolo, o que eu acho muito interessante quando nós temos ampolas iguais, blisters de comprimidos iguais, que eles devem ser diferenciados pela instituição. Então, para evitar erros de medicamento mesmo. Então, esse protocolo, ele tem a finalidade de evitar erros de medicamento, né? Garantido através de uma prescrição adequada, de uma indicação adequada de uso e também na hora da manipulação e da administração do medicamento, conferir os 5 certos, né? Essas falhas geram custos para a instituição e aquilo que a gente chama de custos impalpáveis ao paciente, podendo ser fatal, né? Afinal, estamos tratando de drogas, sim, medicamentos. O medicamento, ele é uma linha muito tênue entre a cura, né, e o dano ao paciente. E nós temos muitos casos de pacientes que tiveram troca de medicamento ou até muitas vezes administrado outros produtos, né, no local de medicamentos. Então, esse protocolo ele vem para evitar esse tipo de dano. Isso aí. Mais um desafio. Cirurgia segura. Cirurgia segura é um protocolo que não é tão difícil de ser implementado dentro das instituições, mas que requer passos muito importantes, né? Que toda a equipe ela tem que estar sensibilizada para utilizar esse protocolo. Ele tem como linha geral o checklist, né, da cirurgia segura, onde são verificados itens pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios. E esse checklist ele deve ser mantido no prontuário do paciente, porque o prontuário é um documento, né? E ele deve garantir, então, que a cirurgia seja feita no local correto, da forma correta, né? Então, nós temos, primeiro, antes mesmo de fazer a cirurgia, nós temos as marcações das cirurgias. Para evitar a cirurgia errada. Para evitar a troca de membro, troca de lateralidade, né? Então, nós já, graças a Deus, esses itens já estão um pouco mais no nosso passado. Mas muitos conhecemos histórias de que paciente, né, foi operado membro errado, lateralidade errada. Então, isso é a tendência de ser evitado com o checklist. E aí a gente vai vendo que um desafio acaba interligando com o outro e a assistência vai se tornando uma assistência de qualidade, né? Isso mesmo. Risco paraquedas. Risco paraquedas é um protocolo que deve ser instituído nos serviços de saúde, não só em hospitais, logo ao que o paciente entre na instituição. Então, ele vai ser hospitalizado, ou ele vai ficar um dia naquele serviço, ou ele chegou para fazer um exame, deve ser avaliado o risco que esse paciente tem para queda. Além disso, a instituição tem que se adaptar para evitar ao máximo queda, colocando corrimão, barras de apoio, macas com grades, leitos com grades, né? Então, tudo dentro da instituição deve ser organizado a fim de evitar quedas. Pisos antiderrapantes, sinalização. E assim que o paciente entre, ele deve passar por uma entrevista, por uma análise, para ver se ele tem o risco ou não de queda. Uma queda de um paciente dentro de uma instituição gera um custo muito alto, né? Nós temos pacientes que com queda tiveram TCE e muitas vezes foram à morte, né? Então, o paciente está debilitado ou porque, por causa de um procedimento, acabou tendo uma tontura, um mal-estar e acabou caindo e veio a ter uma complicação do seu estado geral. Outro desafio, risco para lesões de pele, né? Isso. Não só as lesões por pressão, mas outros tipos de complicações que atingem a pele ou até a circulação. Isso. E a pele ao redor, enfim. Isso mesmo.
Então, esse é um outro protocolo instituído que também deve ser aplicado assim que o paciente for internado, né, ou tiver em tratamento, e deve ser avaliado o estado nutricional do paciente, as condições de pele, se ele já tem ou não uma lesão. E também, dentro da instituição, ele deve ser avaliado diariamente quanto à lesão e quanto ao risco para a lesão. Né? Se ele ficou muito tempo acamado, ele tem um risco maior de lesão. Né? Se ele está sendo hidratado, se ele não está sendo hidratado, como que está a sua alimentação. Tudo isso influencia, né, no risco de lesão para o paciente, até mesmo a temperatura da pele. Então, todos esses fatores devem ser avaliados diariamente, né, principalmente durante a consulta de enfermagem, né, a avaliação de enfermagem. E nós temos a sistematização da assistência de enfermagem. Essencial e que ajuda muito na implantação desses protocolos. A melhor ferramenta de qualidade, né? Trabalho do enfermeiro na prática. Eu acredito que sim. Né? Além de garantir um serviço de qualidade, uma assistência adequada para o paciente, você ainda consegue instituir vários protocolos dentro da sistematização. E uma possibilidade do enfermeiro conhecer o seu doente. Isso mesmo. Método. Muito bem, porque assim, muitas vezes a gente sabe que os enfermeiros têm muitos afazeres e acabam ficando com atividades específicas de gerência, de coordenação, e alguns pacientes não têm a visita do enfermeiro porque ele se dedica ao paciente mais crítico, né? Então, a segurança do paciente veio mesmo para fazer com que todos os pacientes tenham a assistência adequada. E para finalizar todos esses desafios, o ato de higienizar as mãos com foco na prevenção das infecções. Eu acho que o mais fácil de todos, né? Mas o mais difícil, talvez, de ser implementado, né? Mas este é um protocolo essencial, porque ele auxilia na redução da infecção, né, dentro do serviço de saúde e evita também a transmissão de doenças. É um protocolo, como eu disse, simples de ser implementado, mas difícil porque depende da adesão, né, dos profissionais. Então, nós temos os momentos certos, né, para a higienização das mãos, seja com álcool e sabão, seja com álcool gel, água e sabão, desculpe, ou com álcool gel. E aí você tem os momentos adequados, né, para fazer a higiene das mãos. Ao trocar o paciente, ao fazer um procedimento dentro do paciente, ao deixar esse paciente, né? Então, você tem momentos adequados para fazer essa higiene das mãos. Nós temos 5 momentos, né? 5 momentos. Para fazer a higiene das mãos. Nós, dentro do protocolo, temos meios de verificar se estão sendo realizadas ou não a higiene da mão, como a mensuração de gastos de álcool, de sabão, de papel toalha, né? E também esse protocolo, ele é um aliado do controle de infecção no serviço de saúde, né? Porque é ele que vai garantir que muitas vezes não se tenha infecção, né, transmissão de doenças ou até mesmo infecção entre pacientes. Isso aí. A estratégia mais simples, mais barata e a mais eficaz. Prevenção de 85% das doenças infecciosas. Isso. Ana, antes de eu pedir uma dica do enfermeiro da vigilância sanitária, eu quero que você acompanhe comigo um vídeo da nossa amiga Cláudia Ribeiro, da CESA, lá de Curitiba, mandou uma mensagem para nós. Oi, gente. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da vigilância sanitária. Eu sou Cláudia Ribeiro, sou da Secretaria de Estado do Paraná e é importante reforçar que as ações de vigilância sanitárias são realizadas na prevenção e na promoção da saúde do usuário e da coletividade. Todos os dias, vocês acabam, desde o seu café da manhã até o seu deitar, passando por várias situações que a vigilância sanitária previamente já adotou medidas de melhoria e de proteção. As ações de vigilância sanitária são muito importantes na segurança
de todos os usuários e cidadãos, especialmente na minimização dos danos. Esse é um pouquinho das nossas ações de vigilância sanitária. Obrigada. Muito obrigado a Cláudia, amiga nossa, né, Ana? Isso. Eu queria te pedir uma dica para encerrar a nossa entrevista. A dica de saúde para a população em geral, para o profissional de saúde, como você achar mais interessante, visando ou do ponto de vista do enfermeiro de vigilância sanitária. Então, nós da vigilância sanitária, a gente sempre aconselha as pessoas a tudo que forem usar, ingerir, comprar, né? Que você tenha, saiba a procedência disso. Seja um produto, seja um alimento, né? Muitas vezes produtos estéticos, produtos de limpeza, que nós não sabemos a procedência, né? Alimentos. Então, nós da vigilância sanitária pensamos sempre nisso, né? Na qualidade e no risco que aquilo pode gerar à pessoa, à população. Então, a procedência daquilo que você está consumindo é fundamental, né? Seja um registro, seja uma informação nutricional, um rótulo, você sempre tem que estar atento a isso. Já relacionado à saúde, né? Você também tem que pensar nisso, aos serviços de saúde, né? Se esse serviço de saúde possui pessoas qualificadas ou não, se eu sei a procedência desses profissionais, né? Se os profissionais têm autorização para trabalhar. Então, eu sempre tenho que pensar na procedência daquilo que eu estou utilizando. Eu acho que isso é o fundamental. Ana, eu gostaria que tanto os profissionais de saúde quanto a população em geral realmente enxergasse na vigilância sanitária um parceiro. Queria agradecer a tua presença, a tudo que a gente abordou, todos os desafios da segurança do paciente, e já deixo em aberto aí um convite para a gente voltar, quem sabe discutir protocolo por protocolo ou outros assuntos referentes à vigilância. Muito obrigado. Eu que agradeço, Emanuel, o convite. Eu acho muito importante nós estarmos falando sobre vigilância, né? Vigilância sanitária, principalmente, porque ela está, de fato, relacionada ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, e muitas vezes nós nem sabemos que ela está presente, né, naquilo que utilizamos, naquilo que fazemos. E, principalmente, ela é um local onde podemos trabalhar, né? Muitos enfermeiros são bem-vindos e deveriam trabalhar dentro da vigilância para que a gente tenha qualidade, né, nos serviços, nos produtos que utilizamos, porque quanto mais se estuda, né, mais a gente melhora aquilo que a gente tem. Então, o enfermeiro é fundamental nas ações de vigilância sanitária. Obrigada. É por isso, desculpa te cortei, Imagina. É por isso que os nossos programas do mês de maio serão todos com enfermeiros, e nós estamos recebendo algumas mensagens, alguns depoimentos de todos esses profissionais, de muitos desses profissionais que fazem por merecer essa classe, que deve ser valorizada, né, Ana? Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigada a você. E o programa Saúde em Foco de hoje está chegando ao fim. Eu quero a tua sugestão de tema, manda a sua mensagem lá no meu WhatsApp, DDD 42 99927 5216. Nos acompanhe lá na nossa página no Facebook, Programa Saúde em Foco, deixe sua mensagem, deixe sua sugestão de tema. Semana que vem eu espero você.